Olá, seja muito bem-vindo a essa aula e eu gostaria de te parabenizar por você estar aqui com a gente para aprender um pouquinho mais sobre liderança. Mas inicialmente eu queria falar com você um pouquinho sobre o nosso projeto, a Palavra nos Negócios. Sim, se você não conhece, a Palavra nos Negócios tem como objetivo unir a fé cristã com o mundo dos negócios. Isso mesmo. Para que você entenda, a nossa missão aqui é muito clara. A gente quer capacitar empresários cristãos a integrar os princípios bíblicos em suas práticas de liderança em negócios, promovendo assim relacionamentos sólidos e prósperos. É um privilégio para mim estar aqui falando com vocês hoje sobre esse tema tão importante que é a liderança. É essencial para os nossos negócios a gente ter líderes conscientes do seu papel. Eu quero que você entenda que aqui nós vamos juntos trilhar um caminho de integridade, de crescimento, de excelência, transformando não apenas os nossos negócios, mas também o mundo ao nosso redor. Esse é o principal objetivo, que a gente faça com que a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país se torne melhor e entenda que tudo é melhor, tudo fica mais forte se a gente trabalhar juntos com o mesmo objetivo. Então, eu quero te dizer que você seja muito bem-vindo a essa comunidade. Que ela seja uma fonte de inspiração, de aprendizado para todos vocês que estão tendo acesso a essa aula hoje. Eu estou ansiosa aqui para compartilhar um pouquinho sobre essa jornada de fé, essa jornada de sucesso nos negócios e que a gente possa estar cada dia mais caminhando aqui juntos e alinhado com o mesmo objetivo. Então, vamos à nossa aula de liderança. E para a gente começar, a gente vai explorar um conceito de liderança que ele difere um pouquinho do mundo secular. A gente vai olhar o versículo que fica lá em Mateus 20, de 25 a 28, que ele fala sobre a liderança servidora. Esse versículo diz o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E a partir disso a gente vai entender o quê? Que a liderança servidora, ela é a prática de liderar não pelo poder ou pela autoridade, mas pelo serviço aos outros. E é necessário que você, como líder, entenda que a liderança servidora ela começa com uma transformação interior, uma mudança de coração que nos leva a desejar servir as outras pessoas. Servir não é um sinal de fraqueza, mas de força. É a maneira mais poderosa de você influenciar e de você inspirar as outras pessoas. Um líder servidor, ele não apenas diz, mas ele faz realmente. Ele lidera pelo exemplo, mostrando aos outros como servir, com amor, com humildade. O objetivo dessa liderança não é ganhar um reconhecimento pessoal, mas sim elevar a capacidade dos outros. Sim, fazer com que os outros se desenvolvam, entende? E à medida que a gente vai refletindo aí em relação a esse versículo, a gente entende que nós somos lembrados, né, de que a liderança servidora ela é uma maneira de viver as nossas vidas, né, como líder, influenciando positivamente as pessoas, né, fazendo a diferença no mundo. Vamos todos aqui nos esforçar para ser esse líder servo em nossas vidas, né? Seguindo aí o exemplo de Jesus, né?
que veio, que serviu a todos nós com amor, com humildade, com compaixão, entregando ali a sua própria vida por nós. E a gente vai seguir aqui com esse conceito de liderança servidora e eu vou passando algumas atividades também para que vocês se desenvolvam como líderes, para que vocês reflitam como que está a sua liderança atual, como que você tem atuado como líder. E o primeiro passo para você compreender a sua liderança é a autoconsciência, é a reflexão. Isso mesmo, é um processo que você tem que se conhecer verdadeiramente, compreender quais são os seus valores, quais são as suas crenças, as suas forças, as suas fraquezas. Hoje a gente fala muito de crenças limitantes. Será que você tem alguma crença que está limitando a sua liderança? Que está fazendo que você fique fragilizado diante de alguma situação? E aí a gente tem outro versículo, lá em Paulo, que fala o seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Isso nos lembra que a autoconsciência é uma fonte de glória verdadeira e autêntica. Quando a gente tem a autoconsciência, isso permite a gente avaliar as nossas ações, as nossas intenções, né, à luz dos princípios e valores que a gente possui. Porque quando a gente se compreende, quando a gente sabe quem a gente verdadeiramente é, quando a gente tem consciência dos nossos sentimentos diante de determinadas situações, a gente consegue moldar o nosso comportamento. E quando a gente reflete em relação às coisas, né, do nosso dia a dia, isso traz, né, um processo que a gente é capaz de ponderar sobre as nossas experiências, sobre os nossos erros, sobre os nossos sucessos. E isso nos capacita a tomar decisões muito mais alinhadas com os nossos valores, com os nossos princípios. A autoconsciência, ela é um pilar fundamental para que você seja um líder eficaz. Um líder que ele se conhece bem, né, que lidera com a sua autenticidade, ali, com toda a sua identidade, com toda a sua essência, né, ele se torna um líder muito mais empático e ele é capaz de compreender ali na situação dos dias a dia, né, a partir das suas próprias experiências, né, as lutas, as falhas, né, e é capaz de compreender aquela situação e apoiar os outros, apoiar os seus colegas a se desenvolverem e enfrentar também situações que são complicadas e complexas. Porque muitas vezes a gente quer que dentro da nossa empresa, por exemplo, não se misture situações particulares com as atividades empresariais. Só que a gente tem que compreender que nós somos seres humanos e que muitas vezes nós não dominamos esses sentimentos e emoções. Isso com certeza vai impactar no seu negócio, vai impactar nas atividades que são desenvolvidas. Por isso que como líder, você tem que compreender e estar aberto a ouvir os seus liderados e a compreender as dificuldades que eles têm também, não só dentro da empresa, não só relacionadas às atividades da empresa, mas também na sua vida pessoal, porque isso vai refletir nas atividades que são desenvolvidas na empresa. E a autoconsciência, você ter consciência em relação a tudo isso que a gente está falando aqui, ele é o primeiro passo para o seu crescimento contínuo como líder, entende? Quando você identifica as áreas que você tem que melhorar, isso ajuda você a dar um passo para esse crescimento, para esse desenvolvimento. Isso me lembra lá em 2 Coríntios 1:12, que Paulo nos recorda que a nossa verdadeira glória, ela está na consciência, né? A autoconsciência e a reflexão, elas são ferramentas essenciais para um líder que deseja fazer realmente a diferença no mundo. E aí hoje eu venho aqui te desafiar, isso mesmo, a você buscar a autoconsciência.
e a incorporar a reflexão regular aí na sua jornada de liderança, né, ao longo do seu trabalho. Separa um tempo aí para você poder refletir como que você está sendo como líder, como que você está agindo aí diante das situações, quais sentimentos que está gerando determinadas questões na sua empresa. Isso não vai te tornar apenas, né, um líder eficaz, mas também vai permitir que a sua liderança ela seja uma fonte de verdadeira inspiração para as outras pessoas. A autoconsciência, né, a reflexão, elas permitem que nós como líderes sejamos como esses princípios, né? A gente consiga enxergar como que esses princípios moldam a nossa jornada como liderança, como influência positiva para os nossos liderados. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre valores de liderança. Você como líder já tem os seus valores bem definidos? Esses valores estão claros para os seus liderados? A Bíblia, ela nos fornece muitos versículos que enfatizam essa questão da liderança, né? Dos valores, da honestidade, da ética. E um exemplo que a gente tem é lá em Provérbios 11:3, que fala o seguinte: o íntegro conduz sua vida com honestidade, felizes serão seus filhos. Esse versículo ele destaca que a importância da nossa integridade, da honestidade, né, na liderança. E como esses valores influenciam positivamente não apenas o líder, né, como também aqueles que estão ali sobre a sua liderança, né, sobre os seus filhos, sobre os seus seguidores. A gente tem que entender que o nosso comportamento ele é visto por todas as pessoas que estão à nossa volta. O que a gente faz reflete em tudo aquilo que está à nossa volta. A nossa posição como líder, ela é um exemplo para todos. Às vezes a gente acredita que a gente só está sendo visto ali dentro daquele ambiente de trabalho, mas não, a gente está sendo visto por outras áreas também. A sua esposa vai te enxergar de uma forma de acordo com a liderança que você exerce também dentro da sua empresa, mesmo que muitas vezes ela não faça parte do seu ambiente empresarial, mas ela vai perceber a forma como você lidera lá dentro do seu negócio. E isso me lembra um outro versículo lá em 1 Timóteo 3:2, que fala o seguinte: é necessário, portanto, que o líder seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Esse versículo ele mostra, né, as qualidades éticas, né, como ser irrepreensível, ser respeitado. Esse é um líder, né, verdadeiramente cristão. E esses dois versículos, né, eles enfatizam a ideia de que a liderança ela deve ser exercida, né, com valores sólidos, com honestidade, ética, né, servindo como um guia para líderes em suas jornadas de liderança. Por isso, a importância da ética e do comportamento, né? Líderes éticos, eles são honestos, são confiáveis, eles fazem as coisas certas, mesmo nas situações mais difíceis. Contam com apoio, né, com respeito das pessoas ao longo da sua jornada, por mais difícil, por mais complexo que sejam os desafios. E eu gosto de trazer alguns exemplos de líderes da Bíblia, como por exemplo Moisés, que liderou os israelitas para fora da escravidão no Egito, né? Ele recebeu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, conduziu o povo em direção à terra prometida. Davi também, que ele derrotou o gigante, né? Se tornou rei de Israel, né? Conhecido pelos seus salmos, e estabeleceu lá Jerusalém como a capital. Ou seja, a gente tem vários exemplos de líderes na Bíblia. A gente tem José também, filho de Jacó, né, que passou por muitas dificuldades, né, incluindo o que? Foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, mas mesmo assim não perdeu o seu instinto de líder, a sua essência de líder, e se tornou
né, o governante lá no Egito, salvou todo aquele povo, salvou a sua família também. E cada um desses exemplos bíblicos, eles possuem princípios, como por exemplo, José, né, ele manteve a integridade, mesmo quando enfrentou ali, né, as tentações, as acusações, né, que não eram devidas a ele. Ele liberou perdão, perdoou seus irmãos por terem vendido ele, mostrou esse espírito de reconciliação, de amor. Também, né, teve a fé, a confiança em Deus, porque ele acreditou, né, que Deus estava agindo ali na vida dele, mesmo durante os momentos mais difíceis que ele passou. José foi um verdadeiro exemplo de liderança íntegra. E da mesma forma, a gente tem exemplos bíblicos também de lideranças que a gente pode considerar como se foram vilões, né? Por exemplo, o Faraó, né, que frequentemente ele é visto, né, como vilão lá na história de Êxodo, que resistiu à libertação dos israelitas e com o coração endurecido, né, ele acabou causando toda aquela dor, aquele sofrimento no seu povo. E aí a gente pode perceber, né, características que, por exemplo, de Faraó, teimosia, a dureza do coração. O Faraó, ele ficou lembrado pela sua teimosia, né, porque ele se recusou libertar os israelitas, mesmo diante das pragas, mesmo diante dos avisos divinos. A gente pode também lembrar dele como um exemplo de crueldade. Ele foi um líder cruel, né, fazendo com que os israelitas fossem sujeitados a trabalhos forçados, a perseguições. A gente tem outros exemplos, eu poderia citar outros exemplos mais aqui de líderes que foram positivos, que foram verdadeiros heróis, e líderes que foram vilões, que levaram os seus reinos, né, a uma tragédia. E a gente tem que entender, né, e identificar essas características éticas que a gente precisa trazer para a nossa vida como líder. Você já parou para pensar quais são as suas características como líder? Qual é a essência que você está passando para as pessoas que estão à sua volta como líder? E aí eu te dou a seguinte tarefa, você identificar, né, no dia a dia. Não precisa ser apenas na Bíblia, você pode buscar exemplos de liderança no seu dia a dia. Tanto heróis, líderes que são exemplo para você, e buscar entender quais são essas características éticas e comportamentais desses líderes e anotar. E também os vilões, para você ter consciência das características também, dos comportamentos que você também não deve ter. Então busque esses exemplos aí no seu dia a dia. Talvez você tenha um exemplo de um amigo próximo que você admira, né? Anote essas características desse amigo, esse comportamento ético que ele possui, para que você absorva, para que isso seja um modelo para você de liderança, para que você institua essas características no seu dia a dia, na sua liderança, né? Aos poucos vá se moldando a ter também essas características. E aí faça uma lista desses valores éticos e deixe de maneira clara para que as pessoas à sua volta compreendam que esses valores são seus. Porque não adianta você, né, definir, olha, os valores da minha empresa, os meus valores são esses, e você não comunicar isso de nenhuma forma para as pessoas que estão convivendo com você. Isso não vai fazer sentido. Você guardar só para você, ninguém saber quais são os seus valores. Então faça uma lista. Se você quer expor isso para a sua empresa, né, coloque um comunicado na parede, ó, esses são os valores éticos que eu possuo, os valores éticos da minha empresa. Essas são as características essenciais para que você também comece a atrair colaboradores e pessoas que estão alinhados com os valores éticos da sua empresa, com os valores éticos que você possui. Você tem que lembrar que você é um líder exemplo
e que você precisa atrair esses funcionários, esses colaboradores a partir do seu exemplo. Então você precisa deixar claro esses valores na sua empresa. E também é muito importante você ter essa lista de valores que não são legais de ter, para você ter a consciência, você relembrar disso, para você não cair nessas tentações. E talvez você precise, dependendo do que for, da ajuda de uma pessoa. Peça ajuda. Olha, fulano, quando você vê eu praticando tal ato, me ajude a tomar consciência e a corrigir isso. Muitas vezes a gente vai precisar da ajuda de apoiadores, por isso que é importante você ter pessoas alinhadas à sua volta. E por que é importante a gente ter tudo isso assim, dessa forma clara, explícita na empresa? Porque assim a gente tem essa consciência, do que fazer, do que não fazer, da forma como você vai agir. Com isso, você consegue tomar decisões que são mais transparentes de acordo com os valores que você tem. E você vai ter todo um conjunto de pessoas à sua volta que vai compreender melhor as decisões que você está tomando a partir dos valores éticos que você instituiu na sua empresa. E agora eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de valores éticos, de princípios éticos que são baseados na Bíblia, para que você consiga entender quais são os valores fundamentais da liderança de acordo com a Bíblia. E o primeiro dele não poderia ser outro, é a integridade. A integridade, ela é fundamental na liderança, principalmente para nós cristãos. Isso implica na gente ser o quê? Ser íntegro, sermos honestos, mantendo a palavra dada. A gente tem um exemplo lá em Provérbios 10:9 que fala o seguinte: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Então, é essencial você ser um líder íntegro. Outro item que é muito importante: humildade. O líder, ele precisa ter essa qualidade, ele precisa ser humilde. E a gente não tem exemplo melhor do que Jesus. Isso mesmo, ele é o exemplo supremo de humildade. Ele lavou os pés dos seus discípulos. A gente tem isso lá em Filipenses 2:3-4, que ele ensina o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E você precisa ser um líder humilde. Será que você está aplicando esse princípio ético dentro da sua empresa? Será que você está sendo humilde? Será que você está tratando os seus liderados com humildade? É importante você estar refletindo aqui ao longo de toda essa aula sobre a sua posição como líder. A cada valor que eu falo aqui, reflita como está sendo o seu comportamento como líder. Isso é essencial. Outro valor, princípio essencial é o serviço. A gente já falou um pouquinho sobre isso lá no início, A liderança na Bíblia está profundamente ligada ao serviço. Você precisa aplicar isso dentro da sua empresa. Jesus disse lá em Mateus 20:28 o seguinte: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Líderes devem servir e cuidar dos que lideram. A sua liderança, você precisa cuidar de todos os seus colaboradores. Aí você vai me falar que, Amanda, eu não sou babá para ficar cuidando de colaborador. Não, eu já tenho meus problemas, eu já tenho... Se você é um líder de verdade, você vai ter essa disponibilidade, você vai querer cuidar dos seus liderados, porque isso vai ser essencial. Você não entende que você depende deles para poder, da unidade da sua empresa, de toda a sua empresa, de cada
cada colaborador estar bem para que o seu negócio prospere? Você tem que entender isso, que é essencial. Todos precisam estar bem, todos precisam estar crescendo, todos precisam estar evoluindo. E a responsabilidade de você como líder, instigar, fazer com que os seus colaboradores queiram essa evolução. E é através do seu serviço, é através de você estar disponível muitas vezes, às vezes até só para ouvir ali algo que o colaborador tem, para desabafar alguma coisa, ou às vezes uma sugestão em relação a algo, alguma melhoria para a sua empresa. Então, seja esse líder servo, escute, tire um tempo para ouvir os seus colaboradores, para cuidar da sua equipe, que assim, você cuidando da sua equipe, você está cuidando do seu negócio, você está fazendo com que o seu negócio seja mais próspero. E agora a gente vem falar de outro item também, outro valor que é essencial, que é a justiça. A justiça é um dos temas centrais da liderança bíblica, né? Os líderes, eles devem tomar as suas decisões de maneira justa e tratar todos com igualdade, né? Com equidade, entendendo a particularidade de cada um. A gente tem Provérbios 21:15 que fala o seguinte: fazer justiça é uma alegria para o justo, mas uma calamidade para os que praticam mal. Então entenda, haja com justiça, tenha atitudes justas na sua empresa em relação às atividades, às coisas que estão sendo desenvolvidas, em relação ao tratamento dos seus colaboradores, né? Tratando todos, né, de acordo ali com a necessidade, com a particularidade, compreendendo o caminhar de cada um, para que você haja com justiça. Às vezes a gente confunde um pouco igualdade e justiça. A gente tem que agir muito mais com justiça do que com igualdade, porque cada ser humano é único, a gente tem que entender isso. Cada ser humano é único, cada um vai ter uma particularidade. E você precisa agir de maneira justa, de acordo com a particularidade daquele colaborador, daquele funcionário, entende? De cada situação. Então isso precisa ser muito bem analisado e você tem que entender que quando você age com justiça, isso traz um bem-estar para você, traz um bem-estar para o seu negócio, para as pessoas que estão à volta. E isso serve de exemplo para todos que estão no ambiente da sua empresa. Outro princípio chave para um líder é amor e compaixão. Isso mesmo. E Jesus foi o exemplo, né? Nos ensinou o amor ao próximo, ele demonstrou compaixão por todos nós. E a gente tem 1 Coríntios 13:2 que nos lembra: ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, nada serei. Olha como o amor é poderoso. Por que você ainda não instituiu, né, esse valor dentro da sua empresa, né? De amar o próximo, amar as pessoas que estão à sua volta. E eu pego mais uma vez essa questão da unidade. Quando você demonstra amor pelos seus colaboradores, tudo aquilo que você joga para o universo volta para você. Você joga esse amor para os seus colaboradores, isso vai voltar para você também. Então aprenda a tratar cada colaborador, cada pessoa, cada fornecedor. Eu falo muito colaborador, né, porque é por causa do dia a dia, mas seus fornecedores, seus clientes, todas as pessoas que têm contato com o seu negócio, que têm contato com você no dia a dia, você tem que transmitir esse amor genuíno, essa compaixão por tudo, entende? Porque isso vai trazer benefícios. Quando você começa a aplicar esses valores que eu estou falando aqui, esses princípios, você vai ver que no dia a dia tudo isso vai tornando o seu negócio mais fluido, vai tornando muito mais fácil determinadas situações que antes você achava complexas, vai tornando tudo muito mais leve. E aí, para fechar,
esses princípios. Claro que existem vários outros princípios, e isso eu falo lá no workshop que eu tenho até dentro da plataforma Palavra nos Negócios. Se você quiser, né, aprofundar um pouco mais em relação a essa questão da liderança, que é a fé em Deus. Você precisa ter fé, ter confiança em Deus, né? Porque Deus, né, Ele é a fundação, Ele é o princípio, Ele é a essência de tudo que existe. E como diz em Provérbios 3, de 5 a 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, confia no Senhor, ore, institua na sua empresa um momento de oração, de comunhão com seus colaboradores. Tem muitos empresários que falam assim, Amanda, isso é perda de tempo, né? Isso daí não, a gente está deixando de produzir. Mas não, institua esse momento de oração, esse momento de fé dentro da sua empresa. Leve esse seu valor cristão para dentro da sua empresa, para que isso edifique também os seus colaboradores, para que eles entendam a sua essência e esses valores que você está levando para dentro da sua empresa a partir de agora, a partir dessa aula que você está tendo aqui comigo. Porque é essencial que você tenha essa orientação divina, né? Tenha esse momento, né, de buscar a sabedoria e a orientação divina, né? A Escritura fala sobre isso, lá em Salmo 119, 105, fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esses são apenas alguns fundamentos, são alguns valores, né, sobre liderança que a gente tem como essência lá na Bíblia, né, a liderança ética baseada com valores de acordo com os princípios bíblicos, né? Isso a gente tem a questão do serviço, da justiça, da humildade, do amor, da fé em Deus como alicerce. Eu quero que você compreenda que esses princípios são essenciais para o sucesso do seu negócio. Muitos empreendedores, muitos empresários não levam isso em conta e estão tendo grandes prejuízos porque ficam focados apenas no lucro e esquecem de que a nossa vida é um relacionamento com todo esse ambiente à nossa volta. E que para que você prospere, você precisa fazer com que as pessoas à sua volta prosperem. Quanto mais pessoas prósperas à sua volta, mais próspero será o seu negócio. E é assim que eu finalizo hoje, com esse sentimento de unidade para que a gente cresça e se desenvolva. E é isso. A palavra nos negócios. Vamos lá, vai lá conhecer a nossa comunidade de empreendedores prósperos. Até a próxima. E aí, para a gente finalizar essa aula aqui hoje, que eu não quero me estender muito, a gente já está aqui já há bastante tempo conversando, eu quero que você compreenda quais são os seus pontos fracos, né? Os valores que são seus pontos fracos e os que são seus pontos fortes, e que você faça, que você desenvolva um plano para melhorar esses pontos, né? Esses princípios aí que são desejados por você. E adicione alguém da sua equipe aí para participar com você dessa sua evolução como líder, né? Instigue outros colaboradores a serem líderes. Quanto mais colaboradores com instintos de liderança dentro da sua empresa, melhor é para você. Melhor, você tem que lembrar que o líder ele está aí para instigar, para gerar outros líderes dentro da sua empresa, que isso vai tornar muito melhor o desenvolvimento das atividades da sua empresa, né? Quando você tem colaboradores que têm instinto, que têm a disponibilidade, que agem como se fossem proprietários do seu negócio, que tem todo o cuidado, assim como você,
tudo isso se torna mais simples. Então você precisa gerar isso dentro da sua equipe. Você precisa gerar esse sentimento de colaborador proprietário da sua empresa. Que ele entenda que assim como o seu negócio prospera, ele vai prosperar juntamente. E ele vai se desenvolver e crescer junto com a sua empresa. E esse é o meu desejo para você. É que o seu negócio cresça, se expanda, evolua. Se você tem um pequeno negócio, quando você olhar a partir do momento que você começar a instituir esses princípios que a gente falou aqui hoje, quando você perceber o seu negócio já tem mais um colaborador, 2 colaboradores, daqui a pouco você tem que mudar, você tem que expandir, você tem que arrumar um espaço maior e abrir outras unidades. É isso que a gente quer. É que o seu negócio se desenvolva e que você desenvolva toda a sua comunidade e que você desenvolva as pessoas que estão à sua volta. Porque é aquilo que eu já disse, quanto mais pessoas prósperas à sua volta, mais o seu negócio prospera. E é com essa mensagem que eu finalizo aqui a aula de hoje. E eu te convido, se você ainda não conhece a plataforma A Palavra nos Negócios, acessa. Vou deixar o link aqui embaixo, é apalavranosnegócios.com.br. Acesse, dê uma olhada no conteúdo que está disponível. A gente tem conteúdos abertos lá, né, gratuito para você ter acesso, tá? Porque o nosso objetivo principal é fazer os negócios prosperarem à luz da palavra.